Essa apresentação fala a respeito de máquina de Turing para a disciplina de Linguagens Formais e Autômatos do curso de Sistemas de Informações da Universidade do Estado do Mato Grosso, campus universitário de Sinop. Os acadêmicos responsáveis são Lucas Ilsen dos Santos e Valtair Simões Félix Jr. A máquina foi inventada pelo britânico Alan Turing em 1936. É um modelo abstrato de um computador que se restringe apenas pelos aspectos lógicos de seu funcionamento. Essa máquina ela funciona sobre uma fita. Essa fita ela está alimentando a máquina. Nessa fita tem alguns símbolos que a máquina consegue ler, alterar o conteúdo da fita. Essa fita ela se movimenta para qualquer um dos lados, ou a cabeça de leitura se movimenta de acordo com a implementação da máquina. Em seu artigo original, Turing imaginou que esse elemento não seria um equipamento mecânico, e sim uma pessoa operando, que se chamaria computador, que essa pessoa estaria executando um conjunto de regras determinísticas, fazendo a interpretação das informações. Podemos destacar chamado de máquina universal, que seria uma máquina de Turing, que seria capaz de simular ou interpretar qualquer outra máquina de Turing. Então você não precisaria criar uma máquina para cada definição formal de máquina que você tem. Com a máquina universal você conseguiria interpretar qualquer máquina formalizada. Toda máquina de Turing ela consiste de alguns elementos. A primeira delas é a fita. Ela é dividida, ela contém um alfabeto finito com determinados símbolos. Ela estende tanto para a esquerda ou para a direita, então a máquina sempre estará alimentada com essa fita. Ela pode se movimentar de cada vez por célula, uma célula da fita. Ela vai ler cada célula da fita. E ela se movimenta de acordo com o modelo da máquina, pois tem máquina que a cabeça é fixa, que só movimenta a fita, e já tem máquina que movimenta tanto a fita como a cabeça. Temos também um controlador de estados, que é um elemento que armazena o estado atual da máquina para interagir com o valor lido. Nesse caso, a máquina irá saber qual a próxima instrução para que ela possa executar sobre a fita. Ela é composta também com a tabela finita de instruções, que para cada situação que a máquina encontrar, ela tem uma instrução para executar. Se o caso tiver uma instrução, caso ela não tiver uma instrução a fazer, então ela dá por finalizada a execução. Nós conseguimos definir formalmente por uma cétupla, como demonstrada por uma equação, que cada elemento tem o seu significado. O elemento Q ele é o conjunto de estados finitos. O nosso sigma seria o alfabeto finito de símbolos. O nosso gama seria o alfabeto da fita. O S ele pertence ao conjunto de estados e ele identifica o estado inicial qual a máquina vai ler. O B ele seria o caractere em branco que pertence ao alfabeto da fita e ele pode ou não pode ser interpretado pela máquina. O F ele vai estar contido no conjunto de estados e ele vai indicar o estado final. Se a máquina chegar ao fim da leitura da fita e chegar ao estado final, a nossa leitura terá tido como aceita. Caso contrário, ela não será aceita. E por fim, o delta indicando a função de transição. Esse delta é um conjunto de equação compostos, fornecendo alguns elementos para a interpretação da máquina. Conseguimos interpretar dessa maneira. É comum que ela apareça nesse formato, que o Q0 ele vai ser o estado atual da máquina, onde ela está. O elemento após ele indica qual o símbolo lido na fita. Nesse estado, com essa leitura, resulta em uma transição.
definido pelo qual o Q1, estado que a máquina está transicionando, ou seja, que será o estado atual da máquina, seguindo o item é o símbolo que será escrito na fita, que nessa situação será um símbolo em branco. E o último elemento, que indica a direção do movimento do cabeçote. Ele vai dizer qual a direção que ele vai se movimentar. Um exemplo de utilização dessa máquina, então, seria essa situação em específico, onde a gente tem uma máquina que ela recebe um número binário, n, e vai aceitar esse número binário se o n contiver uma quantidade par de zeros. Então, as equações que definem essa máquina, elas podem ser descritas da seguinte maneira. O conjunto de estados disponível sendo Q0, Q1 e Qf. O alfabeto da fita e da máquina nessa situação são os mesmos. Então, 0, 1 e um espaço em branco. O estado inicial da máquina é Q0, então sempre que ele for começar o funcionamento, ela vai estar em Q0. O caractere, o símbolo em branco, então seria o espaço. O estado final seria o QF, então a partir do momento que essa máquina chegar numa situação que ela não consegue mais fazer nenhuma transição, se ela estiver no estado final, a equação foi aceita. E as transições definidas pela tabela em questão aqui, que indicam todo o funcionamento então dessa máquina. Então nessa tabela a gente tem aqui a indicação de o que a máquina vai fazer dependendo do estado que ela está e dependendo de qual que é o caractere que ela leu na fita. A gente consegue visualizar um pouco melhor o funcionamento dela observando o diagrama então de estados e transições aqui. Então a gente tem aqui o estado Q0, o Q1 e o Qf e todas as transições possíveis. Então, para fazer um exemplo aqui, digamos que a gente tenha como entrada o número binário 10101 e a gente vai fazer a verificação então para se essa máquina aceita. Então, como a descrição formal diz que a máquina inicia no estado Q0, a gente tem aqui o estado Q0 como estado atual e ela começa sempre no primeiro elemento da fita. Então, em Q0, lendo o número 1, essa máquina vai permanecer no estado Q0, vai escrever o número 1 e vai mover a fita para a direita. Então, a gente tem aqui a movimentação da fita para a direita, permanecendo o estado. Novamente, em Q0, lendo o símbolo 0, essa máquina agora ela vai transicionar para o estado 1, vai manter o valor e vai movimentar a fita para a direita. Então a gente tem a transição do estado ocorrendo e a movimentação da fita. No estado Q1, lendo o número 1, essa máquina ela vai permanecer no estado Q1 e movimentar a fita para a direita. No estado Q1, lendo o símbolo 0, essa máquina volta para o estado inicial, para o estado 0, e movimenta-se novamente para a direita. No estado Q0, lendo 1, essa máquina permanece em Q0 e movimenta a fita para a direita. Agora, chegamos ao final das entradas. A máquina está lendo um símbolo vazio no estado Q0. Isso indica para a nossa máquina que ela vai se mover para o estado final, ou seja, a nossa sequência de entrada ela vai ser aceita para essa situação. Um segundo exemplo é o qual que a gente tem outra máquina que ela recebe como entrada um número binário, mas nessa situação ela vai aceitar a entrada somente se for divisível por 3. Então a máquina já fica um pouquinho mais complexa. A gente conta com 4 estados nessa situação. O alfabeto da fita e o da máquina, eles são os mesmos, porque a gente está trabalhando com valores binários e não tem a necessidade de alteração da fita. O estado inicial continua sendo o estado Q0.
o valor, o símbolo em branco continua sendo espaço, a nossa estado final ele continua sendo QF, mas então a nossa tabela de transição aqui ela está bem maior, porque a gente tem mais estados interagindo. E novamente, então, o diagrama de estados aqui para a gente conseguir visualizar um pouco melhor o funcionamento dessa máquina. Fazendo então um teste de funcionamento, agora com a entrada 11001, essa máquina está iniciando no estado 0 e no primeiro elemento da fita. Então, no primeiro elemento da fita, a gente tem a leitura do número 1, e o número 1 para o estado 0 faz a gente transicionar para o estado 1, movimentando a fita para a direita. No estado Q1, lendo o item 1, o símbolo 1, a gente transiciona de volta para o estado 0 e movimenta a fita para a direita. No estado 0, lendo o símbolo 0, a gente permanece em 0 e movimenta a fita para a direita. Novamente, a mesma situação, ainda em Q0, então só movimentamos o cabeçote sobre a fita. No estado Q0, lendo o número 1, a gente movimenta para a direita e entra no estado 1. Nessa situação, no estado Q1, que é o estado atual da máquina, a gente está tendo a leitura de um símbolo em branco. E para a leitura de um símbolo em branco no estado 1, a máquina não tem função de transição. Ou seja, a nossa máquina está travada. Quando a gente tem então o travamento da máquina, ela não vai continuar a execução, ela não tem mais para onde seguir e a entrada que foi colocada ela é rejeitada, ou seja, ela não cumpre os quesitos necessários. Essas são as referências bibliográficas. Muito obrigado.